Em Filipenses, capítulo 3, versículo 1. E depois também leremos no capítulo 4, o versículo 4. Diz Paulo: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. E no capítulo 4, versículo 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Prezados irmãos, muitas vezes quando nós olhamos ao redor de nós, nós não vemos muitas razões para nos alegrarmos. Por exemplo, quando nós consideramos a situação do nosso país, essas dificuldades todas que vão se perpetuando ao longo dos anos, entra governo e sai governo, repetem-se sempre as mesmas promessas, principalmente numa época como esta, em que estamos num período anterior a eleições. E, no entanto, os anos se passam e nós vemos que as dificuldades continuam as mesmas, e isso produz muitas vezes em nós desalento, desânimo, desesperança, frustração, pessimismo. Quando nós olhamos para as nossas vidas pessoais, muitas vezes a situação não é muito diferente, não é mesmo? Não só em relação ao país, à sociedade, mas em relação à nossa vida. Também quantas e quantas vezes enfrentamos dificuldades, lutas, conflitos de diferentes tipos que nos levam a nos entristecermos, a perdermos o ânimo, a disposição, o entusiasmo para tantas coisas. E por isso mesmo, por causa desses problemas que vemos tanto nesse sentido mais amplo quanto nesse sentido mais estrito, é que são tão importantes estas exortações e esses ensinos bíblicos no que diz respeito à alegria. Eu acho que não é por acaso que a Bíblia contém tantos ensinos relacionados com esta virtude, ou com esta atitude, ou com esse estado de ânimo tão importante que é a alegria. Daí esta exortação do apóstolo Paulo aos Filipenses: alegrai-vos sempre no Senhor. A alegria como uma das emoções e atitudes mais benéficas para as nossas vidas, com grandes reflexos sobre todas as áreas da nossa personalidade, sobre a área física, a área emocional e a área espiritual, como inclusive já está plenamente demonstrado pela própria medicina hoje em dia. As pesquisas médicas têm demonstrado de maneira muito clara como um coração alegre, um estado de ânimo entusiástico faz bem para a vida em todos os sentidos, inclusive para a nossa saúde, seja ela emocional, física ou espiritual. Alguns dos versos mais apreciados da Bíblia falam a respeito da alegria. Muitos desses versos nós aprendemos ainda quando pequenos, em casa ou na escola dominical. Por exemplo, a alegria do Senhor é a vossa força, que está lá em Neemias. Ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor, diz o salmista no Salmo 121. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. O coração alegre aformoseia o rosto, diz o autor de Provérbios. E também uma passagem semelhante, num outro verso: o coração alegre é bom remédio. O Novo Testamento destaca a importância da alegria como uma virtude cristã primordial. E isso fica claro principalmente em duas passagens específicas do Novo Testamento. Primeiro, aquela onde se enumera o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, alegria,
paz e assim por diante. É interessante que logo depois do amor, que com toda certeza é a virtude suprema, logo em seguida vem a alegria. Isso está em Gálatas 5:22. Ou então, aquele outro texto muito importante em Romanos, onde Paulo diz: o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas 3 coisas. Paulo sintetiza o reino de Deus em 3 coisas: justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Mas em que consiste esta alegria cristã? Essa alegria que, na realidade, é um dos temas destacados desta epístola que Paulo escreveu aos Filipenses, a ponto de muitos estudiosos denominarem essa epístola como a epístola da alegria. Tantas são as vezes em que essa palavra, em que esse conceito ocorre nos breves 4 capítulos desta carta. A primeira coisa importante que Paulo nos mostra aqui a respeito desta alegria cristã, ou seja, desta virtude especificamente cristã, é que ela está fundamentada no Senhor. Paulo é muito claro ao dizer: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Ele não diz simplesmente alegrai-vos, mas alegrai-vos no Senhor. E também, na outra passagem, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então, o Senhor, e geralmente quando encontramos essa palavra no Novo Testamento, é uma referência a Cristo. Quando a referência é a Deus Pai, se diz Deus ou Pai ou termos semelhantes, mas geralmente quando vemos a palavra Senhor, no grego Kyrios, é uma referência ao Senhor Jesus Cristo. Então, o Senhor Jesus é a fonte dessa alegria, o seu amor perdoador, o seu cuidado nas nossas vidas, a sua presença confortadora, são os motivos maiores para sermos alegres. O fato de que Ele nos salvou, o fato de que Ele nos ama, o fato de que Ele é uma realidade viva e transformadora nas nossas vidas, então é um motivo mais do que suficiente, não precisamos mais nada além disso para sermos alegres no nosso viver de cada dia. Alguém disse, usando uma linguagem assim muito sugestiva, que a alegria é a bandeira içada no castelo do coração, quando o rei está nele presente. Então havia esse costume nos tempos antigos, quando o rei visitava lá um determinado castelo, içava-se uma bandeira no mastro para representar a presença do rei. E assim também é a alegria em nossos corações. Certa vez perguntaram a Haydn, o grande compositor Haydn, por que a sua música sacra era tão alegre? E ele respondeu: quando eu penso em Deus, o meu coração fica tão cheio de alegria que, por assim dizer, as notas dançam e saltam da minha pena. Quando eu penso em Deus, o meu coração se regozija a tal ponto que as notas saltam da minha pena. O salmista afirma a mesma verdade ao dizer: na tua presença há plenitude de alegria, na tua presença, na tua destra, delícias perpetuamente. Ou seja, o salmista também faz a mesma coisa que Paulo faz no Novo Testamento. O salmista relaciona a alegria com a presença de Deus no coração e na vida. E por isso, então, nós precisamos conhecer esse Deus, este Cristo, estar em comunhão com Ele, reconhecer o seu amor e as suas bênçãos, ter uma atitude, um espírito constante de gratidão, porque são essas coisas todas que vão permitir que a alegria seja uma realidade nos nossos corações. Existe uma passagem muito bonita que está em Isaías. Vejam lá comigo, em Isaías, bem no final, no capítulo 61. Naquela passagem que Jesus
leu na sinagoga de Nazaré ao falar a respeito da sua própria missão. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para uma série de coisas. Mas vejam o que diz o versículo 3, Isaías 61, 3, que outra coisa que o Messias faria, ungido ali pelo Espírito do Senhor, seria pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Mas nós precisamos permitir que isso aconteça, né? Precisamos deixar que essas promessas maravilhosas se tornem uma realidade nas nossas vidas. Então, essa é a primeira grande característica da alegria cristã, que não tem nada a ver com essa alegria mundana, baseada em outras coisas. A alegria cristã está fundamentada no Senhor, na realidade viva e transformadora do Senhor em nós. Mas em segundo lugar, uma outra característica importante desta alegria cristã é que ela não depende das circunstâncias. É uma alegria que se coloca acima das circunstâncias. A alegria cristã, quando autêntica, quando firmada no Senhor, se mantém mesmo em situações adversas. E um bom exemplo disso é a situação que Paulo estava experimentando quando escreveu a carta aos Filipenses. Paulo, ao escrever a esta igreja, estava preso, estava só, mas ainda assim encontrava motivos para se alegrar. Essa que é a coisa espantosa a respeito da experiência de Paulo ao escrever essa carta. Vejam, por exemplo, o que ele diz no capítulo 1, no versículo 4. Fazendo sempre, é a primeira referência a essa palavra, a essa atitude aqui na carta, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Então as orações de Paulo eram caracterizadas pela alegria. Vejam o versículo 18. Todavia que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo que havia algumas pessoas que estavam pregando o Evangelho para fazer concorrência com ele, para dizer, veja como nós somos melhores do que você, como nós conseguimos mais frutos do que você. Paulo diz, não importa por que eles estão fazendo isso. Se Cristo está sendo pregado, eu me alegro com isso. Então a gente vê aí a grandeza do Espírito do apóstolo Paulo. Vejam no capítulo 2, no versículo 17. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. O que Paulo está dizendo aqui? Mesmo que eu tenha de morrer, é isso que ele quer dizer com esse ser oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé. Mesmo que o meu ministério a vocês me traga a morte, alegro-me e com todos vós me congratulo. E ainda no capítulo 4, o último capítulo de Filipenses, no versículo 10, vejam mais uma referência de Paulo à alegria. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Ele está se referindo aqui a uma oferta de amor que havia recebido dos filipenses. E assim como ele se alegra no meio das provações, ele deseja o mesmo para os seus irmãos sofredores a quem escreve. Não era muito diferente a experiência dos filipenses. Os filipenses também estavam enfrentando dificuldades sérias. Vejam no capítulo 1, os versículos 28 a 30. Paulo diz, e que em nada estáis intimidados pelos adversários.
Havia adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo. Então havia adversários e eles estavam padecendo por Cristo, e não somente de crerdes nele. Porque tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Então, adversários estão padecendo por Cristo, estão enfrentando um combate, uma luta semelhante à de Paulo. Mas Paulo sabe que mesmo apesar dessas adversidades, eles podem e devem, eles precisam cultivar na sua vida, nos seus corações, a alegria cristã. E a filosofia de vida, essa filosofia cristã de vida de Paulo, se resume de maneira muito bonita no capítulo 4, a partir do versículo 11, onde ele diz: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Vejam a filosofia de vida de Paulo: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E daí vem o segredo, a chave para tudo isso: tudo posso naquele que me fortalece. Isso é que fazia toda a diferença na vida e na experiência de Paulo. Tudo posso naquele que me fortalece. Meus irmãos, falar em alegria não significa negar a realidade do sofrimento e da dor tão presentes em nosso mundo. Não significa fingir, fazer de conta que não existe o sofrimento e a dor. Na antiguidade, havia uma escola de filosofia que ensinava exatamente isso, que o sofrimento não existe. Era o estoicismo. Os estoicos diziam que o segredo para a paz mental era evitar as emoções tanto de um lado quanto do outro, tanto aquelas que chamaríamos de positivas quanto negativas, tanto a alegria quanto a tristeza. Era ficar neutro, ficar naquele meio termo. Então eles tinham essa tendência de negar o sofrimento, a realidade da dor. Existem grupos hoje em dia que também têm essa atitude, como uma religião surgida nos Estados Unidos, a ciência cristã, inclusive surgida lá na cidade de Boston, onde eu residi por vários anos. A ciência cristã simplesmente nega a realidade do mal. Diz que o mal, inclusive formas bem concretas de mal, como as doenças e outras coisas, são ilusões da mente. Essas coisas não existem. Então, eles tentam negar a realidade do mal e do sofrimento. Então, nós não queremos negar essa realidade que é tão presente. Ainda ontem, vimos pela televisão aquelas cerimônias que foram realizadas lá em Nova York, lembrando mais um aniversário daquele ato terrorista do 11 de setembro de 2001, e as pessoas ali lendo os nomes dos seus entes queridos que morreram naquele atentado horrível. Então, os cristãos não negam absolutamente o sofrimento e a dor, mas a exortação bíblica e apostólica é no sentido de superar estas coisas, não nos deixar controlar, dominar por elas, e sermos otimistas e confiantes em meio a elas, em meio às dificuldades, ou apesar das mesmas. O apóstolo Paulo dá expressão a esse verdadeiro paradoxo que muitas vezes está presente na vida cristã, de ao mesmo tempo sofrermos e sermos alegres no meio do sofrimento, porque foi isso que ele experimentou na sua própria vida. Lá em 2 Coríntios, depois de fazer uma longa lista de dificuldades e provações que ele enfrentava na sua vida e no seu ministério, ele termina aquela passagem dizendo, referindo-se a ele e aos seus companheiros: entristecidos, mas sempre alegres. Veja o paradoxo da vida cristã: entristecidos,
mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. E finalmente, meus irmãos, em terceiro lugar, essa alegria cristã, além de estar fundamentada no Senhor, além de ser independente das circunstâncias, ela expressa-se concretamente em atos e palavras. A alegria cristã não pode conter-se no íntimo, mas transborda para o exterior. Mas não exatamente a semelhança de uma menina que certa vez participou de uma maratona no Canadá, onde ela sorriu por 10 horas e 5 minutos. Manteve um sorriso no rosto, para ganhar aquela maratona durante todo esse tempo. Não é exatamente desse tipo de manifestação exterior da alegria que nós estamos falando aqui. Se bem que o sorriso muitas vezes possa ser algo muito benéfico nas vidas das pessoas. Foi, por exemplo, o caso da experiência do grande Davi Livingstone, aquele explorador e missionário lá na África. Quando ele era garoto ainda, certa vez alguém deu um sorriso muito bonito e falou para ele as seguintes palavras: meu menino, você gostaria de ser um missionário? E o fato é que ele se sentiu tão tocado por aquele sorriso e por aquelas palavras que a partir dali ele colocou no seu coração esse desejo, de dedicar a sua vida inteiramente a Deus. A Escritura diz que nós devemos fazer uma série de coisas com alegria. Devemos servir ao Senhor com alegria, exercer misericórdia com alegria, contribuir com alegria, louvar ao Senhor com alegria. Existem passagens bíblicas mostrando tudo isso. Uma coisa muito bonita que nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos. Atos é chamado por algumas pessoas de o livro do Espírito Santo, os Atos do Espírito Santo. E justamente não por coincidência, é um livro que também tem muitas referências à alegria. Por exemplo, em Atos 8:8, ao falar acerca da pregação do Evangelho em Samaria, diz: e houve grande alegria naquela cidade, por causa do ingresso do Evangelho ali. Depois, falando a respeito de Antioquia, aquele primeiro lugar onde os discípulos foram chamados de cristãos, os discípulos transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Ou, no caso da história do carcereiro de Filipos, exatamente ligado a esta cidade aqui a qual Paulo escreveu a carta de que estamos tratando. Após ouvir a pregação do Evangelho, o carcereiro de Filipos teve a seguinte reação, relatada lá em Atos 16:34. E com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. E tantas outras referências semelhantes a estas. Então, prezado irmão, prezado amigo que está conosco nesta noite, se você está triste, e se você está infeliz, volte-se para aquele que é a fonte de toda a paz e de todo contentamento. Eu acho que essa é muitas vezes a experiência de muitos de nós. Muitas vezes, quando as pessoas perguntam como nós estamos, nós, naquela atitude de autodefesa muito natural, acabamos dizendo qualquer coisa, que está tudo bem, mas nós sabemos que as coisas não estão bem. Mas se esse é o seu caso, então volte-se para aquele que é a fonte verdadeira de toda alegria genuína. Se você já conhece ao Senhor, alegre-se nele, na sua salvação, e demonstre essa alegria de modo visível. Transforme os ambientes que você frequenta, demonstrando satisfação e otimismo. Enriqueça a sua vida e a vida de outras pessoas mediante esta dádiva de Deus, que é a alegria cristã. E que Deus nos abençoe. Amém.